Existem artistas que estudam muito, que pesquisam muito, eles chegam a níveis assim absurdos de profundidade, que fica até difícil acessar. Eles fundamentam a sua estética poética em conceitos filosóficos, em argumentações fortes que sustentam a obra. E às vezes essa argumentação é até mais forte do que a própria obra. Então o conceito, a ideia é a arte. Como, por exemplo, a arte conceitual, que é uma arte de vanguarda que surgiu lá na década de 60, década de 70, que sustenta justamente essa coisa da ideia, do pensamento poético. É mais um conceito, uma ideia, do que a estética, a aparência da obra. Então a gente pode citar, por exemplo, um nome que é fundamental nesse processo, que é Marcel Duchamp. Ele é francês. Então ele criou polêmica que levantou poeira que até hoje não baixou, com as suas obras A Roda de Bicicleta, onde ele pega um banquinho branco, uma roda de bicicleta preta e sobrepõe uma na outra. E aí o que aconteceu? Ele tirou as funções, não dá mais para sentar naquele banquinho e a roda da bicicleta não cumpre mais a sua função. Ele criou uma outra coisa e com isso ele inaugura o ready-made, que é o ready-made, que é o uso das coisas prontas. E isso vem até hoje. Uma outra obra que é extremamente polêmica e tem uma história fantástica é A Fonte, onde ele vai numa loja e pega um urinol. Aí ele altera o nome, coloca ali R. Muth e tem todo o processo para entrar na exposição e coisa e tal. Isso gerou até uma questão numa Bienal de São Paulo, que eu gosto muito, que é assim: uma coisa é outra coisa quando muda de lugar? Pensa sobre isso. Uma coisa é outra coisa quando muda de lugar? Será? Mas basicamente, se está lá na loja, é um urinol. Se foi para um espaço expositivo, com uma outra aura, com outro pensamento, então é uma obra de arte. Reflita sobre isso. Muito doido, né? Um outro exemplo interessante da arte conceitual, a Yoko Ono, esposa do Beatle John Lennon, ela é artista visual e ela pertencia a um grupo chamado Fluxus, que tinha essa pegada da arte conceitual, tanto que os dois se conheceram numa exposição dela, onde ela expunha uma obra chamada, na tradução, Pintura no Teto. Tinha uma escada, a pessoa subia nessa escada, lá em cima tinha uma lupa, e ela pega essa lupa e consegue enxergar o que está escrito lá no teto. Estava escrito o quê? Yes. E o John Lennon disse que ficou muito aliviado por encontrar essa palavra, yes. Sim. E não, outras coisas ou algum palavrão, e sim, yes. É no mínimo curioso, interessante. Isso leva a grandes reflexões e debates, se é, se não é, enfim. Vai pensando sobre isso, vai colocando ali no seu arquivo. Existem artistas que são obcecados pela técnica, pelo domínio, pelo aprimoramento técnico, como pintores acadêmicos, como gravuristas,
desenhistas. Então, eles estão inseridos dentro de uma questão que demanda muito domínio técnico. O gravurista, por exemplo, ele precisa, primeiro, dependendo da matriz que ele vai trabalhar, né? Se é madeira, ele vai entalhar, se é metal, ele vai trabalhar de outra forma, se é a pedra, ele vai trabalhar de outra forma, mas depois precisa também imprimir isso. E tem assim que ter um cuidado extremo, mexe com tinta, com prensa, com tudo mais, então precisa dominar essa técnica. Tanto que às vezes nem é o artista que produziu, que trabalhou a matriz, que faz a impressão das peças no papel. Às vezes não é a mesma pessoa, né? O desenho também, se é um desenho técnico, se é um desenho acadêmico, exige todo o conhecimento de perspectivas e proporções, assim como a pintura. Então eu cito como exemplo um artista brasileiro que é Almeida Júnior e que ele tem assim obras expostas na Pinacoteca de São Paulo. O interessante é que Almeida Júnior, ele nasceu no dia 8 de maio de 1850. Aí ele foi assassinado no centenário do seu nascimento, foi então oficializado o 8 de maio como sendo o dia do artista plástico. Legal, né? Então a obra que eu apresento aqui para você é Caipira Picando Fumo, que é de 1893. Vale a pena você pesquisar ali na internet, se puder ver essa obra, está lá na Pinacoteca, se você puder ver pessoalmente, maravilha. Caso contrário, olhe aí no livro, baixa na internet, você abre e vê detalhes, é muito, muito rico e muito interessante. E tem essa temática toda do campo, do caipira, da coisa regional.